Noite. Que desafio, né? Falar depois do professor Roberto, né? Palestra excelente, tanto dele quanto da primeira engenheira que falou sobre as estacas raiz, né? Cada vez que ela mostrou a foto ali das estacas raiz, né? Colocando para fora toda aquela nata de concreto, eu me lembrei das minhas pontes em alargamento, quanto a gente sofre para fazer contenção de meio ambiente, né? Para que essa nata não vá para o rio. Então, assim, meio ambiente e engenharia são matérias, né? Temas que estão sempre interligados, né? E hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho aqui nessa final de noite, né? Sobre o licenciamento do contorno rodoviário de Florianópolis, mais especificamente sobre as alternativas tecnológicas, né? Também sou professora do IPOS, né, que eu acho que é parceiro desse evento, e eu sempre busco trazer um pouco da prática, né? Os engenheiros, eles não têm obrigação nenhuma de saber a fundo o licenciamento, os temas ambientais, a parte de ecologia, mas é sempre bom trazer um pouco dessa base para que vocês desenvolvam projetos e executem as obras de maneira mais fácil, né? Que atendam, né, e que a gente consiga chegar aí no desenvolvimento sustentável, né, em obras que realmente sejam inteligentes aí para o nosso futuro e sejam eficientes. Então, eu vou contar um pouquinho dessa história hoje para vocês, né? E posso pegar aqui para passar? Inicialmente, eu vou explicar um pouquinho o que é a Arteris, né? A Arteris é o grupo que possui aí 3.200 quilômetros de rodovias concedidas no Brasil. Eu faço parte do grupo há 15 anos, trabalho com concessões de rodovias desde 2008, quando iniciou o segundo lote de concessões rodoviárias, né? Então, hoje a gente tem 3.200 quilômetros em 5 estados do país. São 5 concessões federais e 2 estaduais. Então, a gente tem rodovias importantes dentro do nosso portfólio, além da BR-101, né? Regis Bittencourt e a Fernão Dias, que são rodovias de grande porte, com volume de tráfego muito alto, de tráfego pesado, né, de caminhões. E as controladoras da Arteris são as empresas Abertis, né, que é uma empresa espanhola, e a Brookfield, que é canadense. Então, são os nossos acionistas. Algumas das principais obras que a gente já desenvolveu ou está desenvolvendo, só para vocês terem uma noção do tamanho do investimento que a gente desenvolve. Hoje a Arteris é o maior investidor em obras de infraestrutura rodoviária do país, né? São 3 grandes empresas que têm aí maior participação no mercado, a Arteris, CCR e a Ecovia, e a Arteris é a que mais investe em CAPEX ultimamente. Então, a gente tem grandes obras aí sendo executadas, o contorno não é a única, né? Nós temos já executadas a duplicação da Serra do Cafezal, que foi uma obra emblemática, né? De 1,3 bi, já pronta, desafogou muito o tráfego da região de quem vai para São Paulo, 116. A gente tem o contorno rodoviário, que é o tema da nossa conversa de hoje, que é uma obra de 3,9 bilhões, maior obra de infraestrutura rodoviária em execução do país, né? E a duplicação da Via Paulista, que é numa concessão estadual, que é 1,4 bilhões. Essas são as macro obras dentro dos contratos que nós temos e que estão em execução hoje, tendo aí muita frente de trabalho para todos os ramos da engenharia, né? Tanto da parte técnica, quanto da parte de graduação, quanto da parte de planejamento regulatório e a própria desenvolvimento de projetos. Falando um pouco sobre a unidade que eu trabalho, nós fazemos parte da Regional Sul, que abarca aí a Planalto Sul, que é a rodovia BR-116 no estado de Santa Catarina e Paraná, a Litoral, com 3 rodovias, né? 116, 376, 101 e a Regis Bittencourt, que é a 116 no Paraná e Santa Catarina. Todos nós, funcionários, quase 1.600 funcionários diretos, fazemos parte dessa equipe que cuida aí tanto da operação quanto da melhoria e ampliação da capacidade dessas 3 rodovias tão importantes aí para todo o sul do país, né? Nosso compromisso sempre eu acho que há um ano atrás, quase um ano e 3 meses atrás, eu estava aqui fazendo uma palestra, né, junto com o César, que era o nosso diretor. Inclusive, nós fizemos uma visita técnica onde foi feita a interligação do 3º túnel, né? Nós estávamos terminando de interligar. Na sexta-feira, a gente vai fazer a interligação do 8º túnel, então é o último túnel que a gente tem para fazer a interligação, então estamos seguindo para o final da obra, né? E naquela época eu comentei com vocês
Não sei se alguém participou daquela conversa, que o nosso compromisso, além de cumprir o contrato de concessão, além de executar obras, é sim fazer com que as pessoas, né, cheguem aos seus destinos, né? Nosso compromisso sempre é desenvolver as obras, melhorar as condições da nossa rodovia, melhorar as condições de tráfego para que existam menos ocorrências com óbito dentro das nossas rodovias. E a gente vem aí seguindo esse compromisso com a ONU, que é reduzir as fatalidades. Os primeiros 10 anos nós conseguimos bater a meta, que era reduzir 50%, nós reduzimos 51% das ocorrências com fatalidades dentro das nossas rodovias e renovamos esse compromisso para mais 10 anos. Então, assim, sempre a gente busca, né, melhorar as condições, seja com obras de grande investimento, como as que eu citei, seja com melhorias mais simples e menos custosas, né, para que todo mundo consiga trafegar pela rodovia e chegar em casa. Só para vocês terem uma estatística, a gente tem 3 caixas de escape, que são as nossas meninas dos olhos aí na operação, que são estruturas de engenharia que foram implantadas para que os caminhões que perdem o sistema de freio, né, que não conseguem frear nas descidas das nossas serras, possam entrar nessa caixa de escape e a ocorrência se transformar numa ocorrência de gravidade baixa e não um óbito, né? Então, hoje esse dado aí é de 30 de julho, com certeza esse número já passou, está chegando quase a 1.000 vidas, né? Nessa contagem, 989 vidas salvas. Então, quer dizer que são 99 usuários que perderam os freios dos seus veículos e que poderiam ter vindo a óbito nas estradas e não sofreram esse tipo de ocorrência com gravidade alta porque entraram na caixa de escape. Eu vou colocar aqui um vídeo só para vocês verem. Esses vídeos são bem comuns em LinkedIn, em redes sociais, né? Mas trazem aí o que a engenharia pode fazer, né, de bem, quando bem pensada, quando bem desenvolvida. Essa é a nossa caixa de escape da BR-376, no estado do Paraná, na descida da Serra de Guaratuba. Com certeza ela é uma das mais modernas do mundo, né? Ela tem um sistema de roldanas com treliças para poder tirar o caminhão com uma velocidade mais rápida e liberar para um segundo uso, né? Ela tem um sistema de coleta de produtos perigosos. Tudo que cai nessa caixa de escape, ela vai para essa caixa contida e não vai para o meio ambiente, né? Toda essa caixa ela tem uma rampa de inclinação para poder fazer com que o veículo que adentre a caixa de escape ele perca velocidade, né? Não saia da caixa de escape. E ela é preenchida com sinazita, né? Que são aquelas bolinhas de argila que geralmente tem em vaso. Então, quando o caminhão cai ali, ele afunda, né? E não acontece nada com quem está ali dentro. A gente, na maioria das vezes, que não é o caso desse cidadão segundo que entrou na caixa de escape, né, a gente retira o caminhão e ele segue viagem. Né, sendo que se ele não tivesse utilizado a caixa de escape, ele poderia ter sofrido uma ocorrência muito mais violenta e com possível óbito. Né? Esse é um case que, com certeza, professor Fábio, se vocês quiserem, a gente traz aqui todo o pessoal que desenvolveu o projeto, né, o pessoal da engenharia de tráfego, vale a pena falar sobre as caixas de escape, né? Sobre isso. Ah, legal, então manda mensagem que a gente tem muito dado, assim, a gente é muito orgulhoso, eu trabalhei nesse projeto desde o início, no licenciamento e na execução e depois da operação, então realmente são rodovias que perdoam, né, que é o termo que a gente usa hoje em engenharia rodoviária. E aí eu vou falar sobre as nossas grandes obras aí, né, principalmente do contorno, né. Todo mundo já ouviu falar do contorno? Eu vi que tinha alguém aí de... já ouvi falar. Tinha alguém aí que não era de Florianópolis que fez uma pergunta. Todo mundo aqui é da região? Todo mundo já ouviu falar do contorno? Ergue a mão quem já ouviu falar do contorno. Todo mundo está ansioso aí, né? Eu gosto sempre de falar sobre o objetivo do contorno, porque às vezes as pessoas entendem que o contorno vem para resolver o problema de um congestionamento de tráfego urbano. Ele não foi pensado em tráfego urbano, ele foi pensado em tráfego de longa distância. Né? Ele é uma obra que está prevista no nosso contrato de concessão, né? Que o contrato é de 2008, a gente tinha uma obrigação de iniciar ela em 2009, e em função de toda a discussão de engenharia, regulatório, que eu vou contar um pouquinho para vocês hoje, a gente só conseguiu começar essa obra em 2014, né? E ela está em vias de terminar, né? Com a graça de todo mundo técnico que trabalhou muito nesse projeto e trouxe ela até aqui, né? O contorno,
Ele é uma via que foi projetada para desviar o tráfego de longa distância da região. Acabou? Ah, tá. O tráfego de longa distância da região da Grande Florianópolis. Entre Biguaçu e São José e Palhoça é um trecho que tem aproximadamente 120 mil carros dia. É muita gente. É um dos trechos com VDM mais alto no país, né? Com maior número de ocorrências. Se eu não me engano, é o segundo, terceiro e quinto, né, em estatísticas de ocorrências, né, por causa do tráfego urbano que usa a rodovia federal como uma avenida. Né? Então, existe esse movimento das pessoas fazerem deslocamento para a capital utilizando a rodovia, né, o que é normal em regiões metropolitanas, e causa aí um congestionamento. Então, o objetivo do contorno é tirar o pessoal que não quer ir para a ilha, né? O pessoal que não quer ir para São José, o pessoal que não quer ir para Palhoça, que quer se deslocar para o sul do estado ou para o norte, né? Dando uma rota alternativa para que não fique parado no congestionamento, principalmente com foco em transporte de cargas. Né? Existe uma perda financeira muito grande quando uma carga fica parada num congestionamento, né? Um gasto de combustível elevado e principalmente uma emissão de gases poluentes quando o caminhão fica ali, né, esperando para andar. E o contorno vem para reduzir isso. É uma obra em greenfield, né? Ou seja, uma obra que está sendo implantada num local onde não existia nada antes, né? Por isso, uma obra desafiadora, né? E ela estima, e a gente estima que 18 a 20 mil veículos, né? Principalmente de eixo veículo pesado, vão acabar utilizando o contorno depois da sua operação. Óbvio que as pessoas. Deixa eu só ver onde aqui, ó. Ele tem a. Ah, aqui, achei. Obrigada. É óbvio que o pessoal que mora aqui, até o colega falou ali da SC 407, Estrada Geral 13 Riachos, que quiser, por exemplo, ir direto para Palhoça, vai poder usar o contorno, acessando pelos seus trevos. Então, essa é uma estimativa de veículos pesados. A gente acha que 18 a 20 mil utilizarão, mas existe um potencial muito maior de uso do contorno. E com isso, tirar esses caminhões daqui, né, reduzindo um pouco o tráfego, né, de veículos aqui, né, melhorando um pouco o fluxo também, e dando condições para que esses caminhões e cargas sejam deslocadas aí sem paralisações e sem ficar né, perdendo tempo ali no deslocamento, tá? Estima-se que hoje a gente, né, um veículo perde de 1h30, 1h20 para fazer esse trecho entre o 175 e o 219. 175 é próximo ao aterro sanitário da Veolia, para vocês se localizarem, né? E 219 é muito próximo da praça de pedágio desativada e o posto da PRF. Então, hoje, entre 1h30 e 1h20 é o tempo gasto para se percorrer esse trajeto em horário de pico. E quem optar por usar o contorno nesse mesmo horário, ele vai gastar 38 minutos, né, para fazer o deslocamento para chegar nos mesmos pontos. O contorno ele é um pouco maior do que esse trecho operando, né? Mas ele tem um ganho de fluxo. Então a gente consegue dar um fluxo maior, os carros vão conseguir, veículos vão conseguir manter uma velocidade estável, então tende a ser mais econômico vir pelo contorno, tá? Velocidade diretriz projetada são 100 km por hora, né? Podendo aí, caso a PRF tenha interesse, ser aumentado para 110, como é o caso da 101 Sul, tá? Em grandes números, né? Comentei com vocês, 50 quilômetros de pista dupla, nós temos 4 túneis duplos, ou seja, são 8 túneis, né? São quase 7,5 km de túneis dentro do contorno. 7 pontes duplas, a gente coloca ponte, porque geralmente essa apresentação é feita para um público mais leigo, mas são 6 obras de arte, ponte e um viaduto, né, que fica próximo ao túnel 3, que é o nosso maior viaduto, com 250 metros. Temos também 21 passagens em desnível, mais duas travessias, passagens em desnível para poder transpor as avenidas municipais, as ruas municipais, essas que o professor Roberto falou, né? E 2 travessias de gasoduto. São 6 trevos de interseção, desses 6, 3 já estão prontos, foram desapropriadas 1.179 áreas. Isso sim é uma observação importante para quem pretende aí trabalhar com planejamento e execução de obra de infraestrutura linear, né? Tanto rodovia
quanto ferrovia, né? Geralmente, às vezes, as apropriações não acabam antes da obra ser finalizada. Elas ficam, o processo, né, enrola e tal, e do contorno a gente conseguiu fazer junto ao Sejuscom, que é um tribunal de conciliação, resolver todos os projetos, os processos de desapropriação agora no final de 2022, tá? Trabalho bem grande da equipe de engenharia e equipe do jurídico. Um investimento de 3,9 bi, né? Todo aportado pelo acionista, e um pico de 3,2 mil funcionários. Quando a gente estava com todas as frentes de serviço em andamento, né, a gente chegou num pico aí de 3 mil funcionários trabalhando na obra, uma obra muito grande. E aí eu vou falar um pouquinho do histórico do empreendimento. Né? Quando se fala em contorno, o pessoal já lembra do tempo, por que demorou, essa obra não acaba nunca, né? Então, vou contar um pouquinho do histórico, por óbvio, focado aí na parte de licenciamento. Né? Só para relembrar para vocês, eu não sei se vocês já tiveram essa disciplina de gestão ambiental, né? O nosso licenciamento no país ele é o tal do licenciamento trifásico, né? Que são 3 etapas, 3 fases, e o contorno passou por todas elas, né? É uma obra que foi executada em uma EIA-RIMA, é uma obra com grande potencial de impacto, né? Um potencial poluidor alto, né? Intervenção aí em comunidades indígenas, em sítios arqueológicos, onde a gente passou pelo nível máximo de estudo e requisitos ambientais para poder começar a obra. E a gente teve a licença prévia, né, que autorizou a localização do empreendimento, né, disse que ele era viável. Né. Nós tivemos a licença de instalação, que é o que temos vigente hoje, e futuramente a gente vai obter a licença de operação, que provavelmente o contorno ele vai ser anexado à licença de operação da BR-101. Em termos de licenciamento, as rodovias federais elas estão sendo regularizadas, né, são rodovias antigas, e as que foram para concessão, elas tiveram prioridade dentro do processo de regularização. Então, no momento que a gente terminar o contorno, ele vai ser incluído na licença de operação da BR-101. E na nossa linha do tempo, lógico que não foi linear assim, né? É um empreendimento grande, ali tem várias idas e vindas, né? Mas para explicar para vocês os timings e vocês começarem a pensar também em como se executa uma obra de estrada, né? A questão de balanço de massa, disponibilidade de material, abertura de frente de serviço, né? O quanto essa fragmentação dificultou a execução da obra. Né? Então, a gente teve o estudo de impacto ambiental em 2009 entre 2013, tivemos aí muitas audiências públicas, onde o empreendimento teve que passar por alteração de projeto, né, que eu vou falar um pouquinho na frente. Em 2014, nós tivemos a primeira licença de instalação, que é no momento que eu consigo iniciar a execução da obra. Né? Você está autorizado a colocar as máquinas na frente de serviço e começar a supressão. Em 2014, a gente teve autorizado 14 quilômetros dos 50. Em 2015, nós tivemos mais uma licença de instalação para o trecho sul A e norte A, e em 2019 saiu a última licença do trecho sul B, dos últimos 3 quilômetros de rodovia a ser implantada. Para vocês terem uma noção, e aí, focando bem no trabalho do engenheiro civil dentro do desenvolvimento de projeto, né, a gente teve que fazer estudos de alternativas de traçado e tecnológica. Isso é previsto na legislação. A Política Nacional de Meio Ambiente, ela diz que obras com grande potencial poluidor, né, de alto impacto, como obras de rodovia, né, ferrovia, linhas de transmissão, elas precisam estudar alternativas tecnológicas, e não foi diferente para o contorno. Né, nós estudamos várias possibilidades, iniciando no 93, iniciando no 75, saindo diretamente aqui pela região de Palhoça, em aterro principalmente, e embocando aqui na 101, né? Outras um pouco mais distantes, já em cima da encosta. Então, isso a gente teve que fazer, né, em vários momentos do projeto. Primeiro, o nosso traçado, o que não foi aceito na audiência pública inicial, era esse amarelo, né? Esse primeiro, e que contemplava aí o uso de uma região mais plana, principalmente aqui em Palhoça. Porém, essa região, ao longo dos anos, desde que esse projeto foi concebido e estava em estudo, ela acabou sendo por alguns loteamentos. Então, a população em geral, ela não aceitou esse traçado em amarelo, porque isso ia segregar a cidade. Né? E com isso a gente ia criar um novo efeito, o mesmo que a 101. Uma nova rodovia dividindo a cidade no meio. E aí, a pedido da sociedade em geral, a NTT solicitou que a concessionária
estudasse outras alternativas para esse trecho sul, né? O que implicou em que a gente, lá em 2012, voltasse para o projeto e desenvolvesse uma nova solução de engenharia para esse trecho final. Esse trecho final, ele acabou sendo aprovado, que é esse verdinho, né? E que implicou na inclusão de 6 túneis no projeto do contorno. E aí eu vou explicar por que esses túneis foram colocados. Né? Voltando aqui na linha do tempo, né? Além disso, entre 2014 e 2015, a gente precisou desenvolver o estudo de impacto nas comunidades indígenas. Né? Nós temos 10 aldeias presentes aí no trecho próximo ao contorno. O contorno não intercepta nenhuma terra indígena, mas ele está próximo. Pela legislação, todo empreendimento de grande impacto ele precisa fazer estudo em comunidades tradicionais se ele estiver dentro do próximo até 10 quilômetros. Né? Então, assim, se o meu empreendimento está a 10 quilômetros de uma comunidade tradicional, eu vou ter que fazer um estudo indígena e aí eu vou precisar pegar uma anuência dos órgãos gestores, seja FUNAI, seja a Fundação Palmares, né? Seja o pessoal das comunidades tradicionais caiçara, comunidade faxinal, que vai ter no Paraná agora muita concessão. Então, assim, a gente precisa fazer esse estudo e o contorno caiu justamente nesse filtro aí dos 10 quilômetros. Então, entre 14 e 15, nós estávamos desenvolvendo os estudos com comunidades tradicionais, o que implicou, né, em a gente conseguir a autorização de só 14 quilômetros. Então, eu só podia iniciar a obra nesse pedaço. Todo esses círculos vermelhos são os buffers de 10 quilômetros a partir das comunidades tradicionais próximas ao contorno. Então, enquanto, né, objetivando, né, e tendo a intenção de começar a obra o quanto antes, a concessionária conversou com a FUNAI, com a NTT, que é a agência reguladora do contrato de concessão, e solicitou que fosse esse trecho que estava fora da área impactada, pudesse ser autorizado e a gente pudesse começar a obra nesse ponto. E foi isso que a gente fez. Nós começamos no trecho intermediário, que está pronto desde 2017. Né? O trevo que vocês usam para ir para São Pedro de Alcântara já é um trevo que está pronto desde 2017, você já pode ver o contorno ali pavimentado embaixo. Né? E ele faz parte desse primeiro lote que foi autorizado a ser iniciado em função das comunidades tradicionais. Superadas as autorizações, terminadas as audiências públicas e consultas, né, oitivas com as comunidades tradicionais, a gente obteve a autorização para o trecho norte e parte do trecho sul. Né? E o último trecho ele ficou vinculado a uma decisão regulatória, né, com relação à inclusão dos 6 túneis que não estavam previstos no contrato. Então, a gente tinha previsto lá na nossa proposta comercial uma obra em aterro, né, com custo X. Com essa alteração de projeto, a gente precisou incluir 6 túneis, o que mudou completamente, né, a questão econômico-financeira do contrato de concessão. E sempre que isso acontece, quando há uma alteração de projeto, uma alteração de traçado dentro de uma obra em concessão rodoviária, é necessário ser avaliado o reequilíbrio econômico do contrato. E foi o caso do contorno. Para que esses 6 túneis fossem incluídos no projeto, a UFSC foi acionada pela NTT, contratou a Labtrans para fazer toda a auditoria do nosso projeto, né, isso levou um tempo. O TCU também acompanhou essa parte de é viável, é válido, é devido realmente o projeto, né, é necessário esses túneis, né, e nós tivemos a ordem de serviço para esse trecho final, emitida, né, nossa autorização para iniciar a obra em dezembro de 2020. Então, nós estamos com 6 túneis, né, hoje praticamente interligados, faltando só um, com 3 anos de obra. Isso é bastante rápido, mesmo que a sensação seja de que o contorno está demorando muito tempo para ser executado. Os contratos de concessão, antigamente, a gente não tinha essa experiência, né, de fazer grandes obras. O contorno é maior. Né? Agora, os novos contratos de concessão eles já não prevêem que obras desse porte comecem no segundo ano de concessão. Por quê? Tem coisas a serem superadas. Licenciamento, desapropriação, conversa com comunidade, conversa com lideranças políticas, para que a gente chegue numa definição de traçado que todo mundo aceite e a obra efetivamente possa ser começada. Obras desse porte, elas começam agora no 5º ano de concessão, né? Depois de muita discussão, já sabendo que o planejamento precisa ser bem feito, senão a coisa complica. Né?
Voltando aqui para a nossa linha, só em alguns grandes números, né? A gente fez 5 audiências públicas. Foram 5 audiências públicas, sendo que as 3 primeiras o projeto não foi aprovado. A gente teve que voltar, fazer estudo, complementar o estudo de impacto ambiental, inclusive com campanhas de fauna, né? Que exigem sazonalidade, ou seja, exija que sejam feitas campanhas em todas as estações do ano, no mínimo um ano de trabalho, para que o projeto, né, alterado fosse validado pelo IBAMA, pela comunidade, pela agência reguladora e por toda a sociedade. Né. Depois que a gente teve a licença, ainda veio a questão do reequilíbrio, né, a gente precisou fazer um estudo de viabilidade técnica ambiental para comprovar que realmente a melhor solução eram aqueles túneis e naqueles locais. Né. 2 estudos de impacto ambiental, um para aquele trecho em amarelo que eu mostrei para vocês e um para o verde. Né. Esse número já tá subestimado, né? 1.191 cartas, com certeza isso aqui deve estar hoje em 2.000 e poucas cartas enviadas a órgãos públicos, seja fundações de meio ambiente, Instituto Federal de Meio Ambiente, né, troca de comunicação com órgãos públicos, né, e 706 ofícios recebidos desses órgãos públicos. Isso é muito atípico. Né, é um empreendimento que recebe muita carta, está todo mundo em cima, está todo mundo sendo cobrado e pedindo avaliação. Então, assim, a gente tem muita demanda documental e é uma coisa que na academia a gente acaba não sabendo que vai acontecer isso. Né? Por isso que eu gosto de dizer, gente, a parte de documento, controle de obra, toda aquela parte mais teórica que a gente estuda, ela faz muita falta depois, porque a gente precisa responder tecnicamente toda essa demanda. E é aí que a gente constrói dentro do processo administrativo as nossas defesas, os nossos posicionamentos técnicos. Né? Tá aí a carinha das nossas licenças, né? LAP, LAI. Hoje a gente já está com uma segunda LAI. As licenças de instalação elas têm validade máxima de 6 anos, então a gente já está na segunda, né, pela legislação. Nossa autorização de captura e coleta de animais, né, para fazer o afugentamento de fauna durante a supressão, e a autorização de supressão vegetal, que nos autoriza a fazer os cortes de vegetação. Né. O estado de Santa Catarina é o estado que possui grandes fragmentos ainda, e a região da Grande Florianópolis possui grandes remanescentes, então a gente teve aí bastante supressão a ser realizada. Resumindo em grandes números também os programas ambientais, são 13 programas voltados ao IBAMA, 5 voltados à FUNAI e 2 voltados ao IFAM. É um PBA bem completo, né, um investimento de aproximadamente 80 milhões só em programas ambientais, é muita coisa, em fase final de conclusão. Alguns números aí, né? Animais resgatados, né? 166 hectares de plantio compensatório, né? Resíduos destinados à reciclagem, uma obra desse tamanho ela gera muito resíduo, então tem todo um trabalho de planejamento, né, já sabendo que o resíduo vai ser gerado para onde ele vai ser enviado. Né, isso é muito trabalho junto aí com a engenharia, pessoal de meio ambiente. Né, são 25 passagens de fauna que vão ser implantadas dentro do projeto, né, 9 milhões que a gente destinou a unidades de conservação, né, e alguns grandes números. Mas o que pega assim, para quem vai fazer projeto, para quem vai trabalhar com planejamento de uma obra desse tamanho, é o contexto ambiental da região. E isso a gente precisa ter conhecimento no momento da concepção do projeto. Né? É muito ruim quando a gente faz um projeto achando que vai conseguir fazer ele e não vai conseguir fazer porque existe um monte de restrição, né, tanto ambiental na região. Isso acaba impactando em prazo, em preço, né, e demandas. Com relação à parte de meio ambiente, contexto ambiental do estado de Santa Catarina, ele é bem sensível. Né? A gente tem aí uma região litorânea em franca expansão, né? Uma região que cresce muito, que demanda muito de principalmente a infraestrutura rodoviária. Né? E também nós estamos no estado que é 100% do bioma Mata Atlântica. Mata Atlântica é a única lei, é o único bioma que possui uma legislação específica. Todos os outros biomas do nosso país são regulamentados aí por uma lei geral, e o bioma Mata Atlântica tem uma lei só para ele, porque ele é muito importante. Né? A gente sabe que existe pouco
da Mata Atlântica, porque esse bioma ele ocupa o litoral, e o litoral é a parte do país que a gente mais urbanizou, que mais sofreu pressão antrópica. Então, os últimos remanescentes de vegetação, eles são muito importantes e precisam ser preservados, e por isso existe uma lei específica. Inclusive, somente nos casos de utilidade pública a gente consegue fazer a supressão em estágio médio avançado. Então, obras de infraestrutura rodoviária, elas têm essa prerrogativa de poder fazer a supressão, desde que justificado, né, e pensado muito bem em projeto, que foi o que aconteceu conosco. No estado de Santa Catarina, existem apenas 23% dos remanescentes florestais, então é muito pouco, sobrou muito pouco mesmo. E a nossa zona litoral catarinense, né, tá todo mundo aí querendo vir para cá, né, um lugar muito bom de morar, então tá todo mundo aí querendo investir, né, fazer sua casa, vir passar o feriado, o final de semana aqui nessa região, porque é muito bom de morar aqui, né. Falando em região hidrográfica, ali o professor Roberto comentou sobre as microbacias. A nossa região hidrográfica aqui da Grande Florianópolis é a número 8, né? E ela tem 84% da sua área ocupada com áreas antropizadas. Então, falta pouco, sobra pouco de vegetação, sobra pouco de áreas com vegetação a serem preservadas. Então, tudo que a gente for fazer de infraestrutura precisa pensar muito bem para suprimir menos. Né, e garantir que esses grandes fragmentos eles sejam mantidos, para que mantenham assim, aí sua variabilidade genética, a movimentação dos animais, né, toda a sua beleza cênica também. Para o contorno, né, como a gente, vou até voltar esse slide aqui para mostrar para vocês, quando a gente saiu daqui, né, nós íamos fazer o contorno nessa região. O traçado ele foi jogado para uma encosta, certo? A gente saiu de uma área que poderia ser aterro, né, com poucos cortes, e veio para uma encosta. Nosso estado ele não é muito bem, muito bom com a questão de geotecnia, né? A gente tem muitas catástrofes aí, muitas regiões com queda de barreira, né? Então não era viável a gente cortar isso aqui e fazer áreas de corte para passar a rodovia. Né? Primeiro porque eu teria que abrir muito esse corte, né? Fazer áreas muito extensas de berma para que isso fosse estável. Né? Segundo que eu ia cortar muita vegetação, eu ia acabar, né, cortando no meio fragmentos que hoje são consolidados. Então, assim, eu não ia ter essa autorização para isso. Né? E aí que a gente começou a pensar, o que a gente vai fazer para poder passar o traçado por aqui? Eu tenho linha de transmissão, eu tenho ocupação urbana aqui, eu tenho fragmento estágio médio desse lado, o que eu vou fazer? Né? Não posso sair cortando, fazendo corte, não posso investir em cortina, porque o tamanho das cortinas seriam imensos, né? Não teria como, não seria exequível fazer em 90 graus aqui cortina, né? E aí a gente teve que pensar as alternativas para poder o projeto ser aprovado no órgão ambiental. E aí o que a gente fez? Na região de Palhoça, que é a parte mais de encosta, a gente projetou túneis. Né? Todos os locais onde era possível incluir um túnel, a gente projetou e a supressão acabou sendo mínima. A gente conseguiu reduzir do projeto anterior 25 hectares de supressão em estágio médio avançado. Estágio médio avançado, gente, para quem não é da área ambiental, não sei se vocês têm engenharia ambiental aqui, eu acho que só sanitária. Sanitária? Só civil mesmo. Estágio médio avançado é aquela vegetação que ela já é mais expressiva, ela já é uma vegetação mais consolidada, é o tal da floresta mesmo. Ela já tem árvores de grande porte, né, espécies mais antigas, né? E o estágio médio avançado ali é aquele que a gente precisa cuidar mais, né? Que é essa carinha aqui, né, de floresta mesmo. Com esses túneis, a gente conseguiu reduzir 25 hectares da supressão, mas não foi só isso que a gente fez. Né? Os túneis foram parte das alternativas tecnológicas, porque eu não podia mais mudar traçado, então eu não conseguia desviar o contorno para outro lugar, a gente teve que colocar nossos projetistas para queimar neurônio e pensar o que a gente tem que fazer neste lugar onde a gente tem que passar. Né? E aí a gente fez os túneis, né? A execução de muros de contenção em áreas onde túneis não eram viáveis, né? E a redução do canteiro central. Nossos canteiros, parte do canteiro ele foi reduzido para que a faixa de domínio ficasse menor. E onde não foi possível, a gente garantiu aí a passagem dos animais, né, por baixo da rodovia, por passagens de fauna.
Aqui está a questão dos muros de contenção. Então, existem fragmentos, eu não sei se está bem visível para vocês. Os grandes fragmentos, eles precisam ter conectividade. Quando você corta um fragmento no meio, você acaba formando 2 fragmentos menores. E com o tempo, esses 2 menores eles vão reduzindo, né? Por causa de uma questão chamada efeito de borda. Quanto mais borda um fragmento tem, mais insolação entra, mais vento entra, e as espécies que gostam daquele clímax, né, que gostam daquela região mais de estágio avançado de regeneração, elas já não se mantêm, elas acabam morrendo, e o que fica são espécies ruderais, que são as espécies que a gente tem costume de chamar de mato, é o que vai ficando. A gente vai perdendo variabilidade genética e vai perdendo os hábitats, principalmente, a fauna vai embora. Então é muito ruim quando a gente corta um fragmento no meio. E por isso a gente precisa fazer, né, desenvolver as estradas aí para que elas fragmentem o menos possível os nossos grandes remanescentes. Nesse caso aqui, que é em Biguaçu, a gente tinha um grande fragmento na Estrada Geral de Sorocaba, Serrinha de Sorocaba, não sei se alguém conhece. Não caberia túnel, a gente não tinha condição de executar o túnel aqui, nós fizemos cortinas atirantadas e colocamos passagem de fauna. Então aqui ficou 90 graus, né, só foi cortado o mínimo possível e nas proximidades tem passagem de fauna para esses animais estarem usando esses 2 fragmentos aqui. Aqui uma outra visão do túnel 1, né? A gente estava vendo a outra foto, esse aqui é uma outra panorama, só para vocês terem uma noção de onde a urbanização está no contorno, né? E como é o contexto aqui. Aqui ainda, essa foto está um pouco escura, mas nós temos as linhas de transmissão passando, né? Que também estrangularam mais ainda o projeto da rodovia, teve que quebrar mais a cabeça ainda para saber o que fazer com esse projeto, né? Com as interferências. E aí vem questões de grandes aterros aqui, né? Com o túnel já entrando no maciço. Outro túnel nosso também, aqui muito próximo, linhas de transmissão, né? Já aqui, urbanização colada no remanescente, e aqui vocês podem ver como isso é uma questão, né, montanhosa aqui, né? E outro túnel também, esse é o túnel 13 em Boque Norte, né? Ele tem um deslocamento aqui, foi feito um túnel falso antes, e passando linha de transmissão aqui, né, e um grande maciço. Esse túnel aqui acho que vai ser a visão mais bonita que tem do contorno, porque a gente tem uma grande obra de arte, um viaduto aqui, já embocando, né, dentro do túnel, então você vê todo aquele maciço de vegetação e o túnel, vai ficar muito bonita essa região. Está quase pronto, o túnel já está pavimentado. Outro túnel também, vocês vejam que a gente só suprime o mínimo possível para fazer o emboque do túnel, né? É uma obra extremamente complexa, né? Principalmente o túnel 2, que é esse último que a gente está terminando, que ele teve uma questão de ter regiões mistas, né, com solo e rocha, então teve uma dificuldade um pouco maior para fazer a execução, né? Por isso que ele demorou um pouco mais para ser finalizado, né? E aí as nossas alternativas tecnológicas, que são as passagens de fauna. Todas as nossas pontes, elas têm grandes vãos, né, que permitem que a fauna continue passando, que seguram aí essa questão das cheias. Esse aqui é o rio Biguaçu, Biguaçu esse aqui. Esse aqui é o rio Maruim, né, que são rios que têm grandes cheias, né? Então a gente deixou grandes vãos para que a fauna possa passar e para que a faixa de domínio ela absorva essa questão das cheias, né? Todos pontes duplas. As passagens de fauna, ou passagens que são adaptadas, galerias com passagens secas, ou passagens exclusivas para passagem de fauna mesmo, que são todas 2x2 secas, né, sem presença de água, né? E além disso, a gente tem ainda os passagados, que foram pedidos nos processos de desapropriação. Então, para a passagem de animais, ficou bem frequente assim, as estruturas implantadas. E aí, como é que a gente faz tudo isso girar, né, gente? Não se faz um empreendimento desse sozinho, né? A gente tem uma equipe de 62 pessoas diretamente da Arteris fazendo gerenciamento. Nós não executamos a obra, a gente contrata construtoras para fazer isso. Nós fazemos o que a gente chama de engenharia do dono, né? Então a gente faz o gerenciamento da obra. E tudo isso que eu mostrei para vocês, todos aqueles combinados, o que foi no EI, o que foi combinado com a comunidade, ele precisa ser apresentado para o órgão ambiental, e é o que demanda muita evidência, né?
não é só supervisão ambiental. Quem trabalha em obra de construção já deve ter ouvido falar no tal da supervisão ambiental, que é o rapaz que vai lá, tira foto, faz o treinamento de meio ambiente, registra, cuida para que vocês coloquem o resíduo no local correto, né? Vem trazendo os registros, as evidências para que isso seja comprovado para o órgão ambiental. Tudo que é combinado lá na fase do licenciamento, ele precisa ser apresentado a evidência. Então, nosso trabalho, tanto da engenharia quanto do meio ambiente, ele não acaba quando a licença é emitida. Ele só acaba quando vem o relatório final aprovando a execução do empreendimento. E o problema, né, a grande criticidade desse processo de licenciamento ambiental é que existe aí uma responsabilidade, né? Então a gente não é somente o CNPJ. Quem vai lá explicar quando algum crime ambiental é cometido é o engenheiro responsável. Já teve várias situações assim de ter que explicar danos ambientais ou explicar projeto, e quem vai lá falar é o engenheiro, né? Então por isso que vocês precisam ter uma base muito boa de conhecimento de legislação ambiental e de processo ambiental para desenvolverem obras de maneira segura, né? Segura e cumprindo aí tudo que tem de legislação. O Brasil ele é um país extremamente rico em legislação, né? A gente tem aproximadamente 67 mil dispositivos normativos e legais sobre meio ambiente. Então é muita coisa. Quando você trabalha em empreendimento linear, você trabalha com vários municípios. Cada um tem sua legislação. Às vezes você trabalha com mais de um estado. No caso das nossas rodovias, a gente passa Paraná, Santa Catarina, São Paulo. Cada um tem sua legislação, né? Além da legislação federal, que é o nosso órgão licenciador. Então, é muita coisa a ser atendida e o engenheiro, que é responsável pela obra, ele precisa estar muito bem amparado por essas áreas de apoio, que o meio ambiente é uma delas, para não ter problema e conseguir concluir o empreendimento aí dentro do prazo, tá? Só para vocês terem uma noção, a gente já mandou 18 relatórios semestrais do IBAMA, o contorno é uma obra que está 10 anos em andamento, então são 18 relatórios, 251 gigas só dos relatórios, gente, isso aqui é só pensando que a gente só manda o que é de melhor de evidência para o órgão ambiental. Isso é só dos relatórios, né? Mais de 45 mil arquivos mandados para o IBAMA. O PBA que eu mais tenho evidência de cumprimento de condicionante é o PBA de detonação, né? Você fala, certo, essa documentação toda é a questão dos animais, da fauna, da flora. Não. O PBA mais extenso de controle que a gente tem hoje é o controle da detonação dos túneis e as nossas detonações a céu aberto, que fazem o monitoramento de todas as edificações próximas, se tem ultralançamento, se o blaster calculou a carga correta, se não teve dano nas casas próximas. Cada evento de detonação a gente faz o monitoramento e isso é apresentado para o órgão ambiental, comprovando que há uma regularidade dentro do processo. E aí, falando um pouquinho do percentual já, né, para a gente não se estender muito, estamos aí cansados. A obra está com 84% concluída, hoje são 37 quilômetros já pavimentados. O pessoal que foi hoje de manhã já conseguiu ver um túnel concluído, com uma parte de automação já bem adiantada, com jato ventiladores instalados, né, a parte da subestação já quase concluída também, né? E aí a gente tem aqui o trecho de norte, eu vou comentar sobre as empresas que executaram, acho que é importante a gente falar das empresas que fizeram um bom trabalho dentro do projeto, né? A gente tem as obras de arte especial executadas pela Tranenge, né, que é a nossa empresa parceira aí para fazer só as obras de arte especial. A gente teve também a Neuvia, que ainda trabalha conosco fazendo pavimentação, né, fez 100% da pavimentação, pavimento flexível do contorno, né? Pavimento de concreto dentro dos túneis foi o consórcio Aterpa J. Dantas, que acabou sendo responsável pelos 8 túneis do contorno, né? A gente tem também hoje a empresa PVK fazendo terraplenagem e aqui no sul fazendo drenagem a empresa Lacerda. Tivemos muitas quebras de contrato, né? Assim como qualquer obra pública, né? O contorno não fugiu dessa sina de ter várias quebras de contrato. Isso é muito ruim para a gente que executa a obra. Cada vez que você relicita uma obra, ela vem com sobrecusto, a gente perde cronograma. O teu prazo final não muda, mas o teu prazo de execução vai ter que caber dentro daquele cronograma. Isso é um desafio muito grande que o gerente o gerente de projetos, né, o próprio superintendente da obra precisam superar para poder entregar a obra. E a gente passou aí por, no mínimo, umas 6 quebras de contrato, né? Mais forte lá no início, quando deu
a questão da Lava Jato, que a gente teve muitas grandes construtoras do país encerrando suas atividades, né? E depois mesmo por falhas de gerenciamento e condução incorreta do contrato. Né? Hoje a gente tem 1.200 funcionários e 231 equipamentos pesados mobilizados para a obra. Por que são só 1.200 hoje? Porque o trecho intermediário de 35 quilômetros está pronto. A gente só está implantando placa e fazendo sinalização horizontal. Então, é isso. Dos 3.000, hoje a gente tem 1.200. Vou passar rapidamente algumas fotos, acho que a gente tem uns minutinhos ainda mais, né? Só para vocês verem, quem não conhece o contorno é uma obra que fica escondida, não está muito próximo da 101, então vou passar algumas fotos para vocês, né? Esse é o trevo do entroncamento do Norte A. A gente está bem adiantado com essa obra, ela está à frente do cronograma. Aqui é uma treliça, foi feito um cimbramento invertido, porque a obra de arte era em curva, então está sendo removida hoje aqui, inclusive. Todos os movimentos são previstos aqui, complementados com esse outro trevo aqui. Para a localização de vocês, isso aqui é o aterro sanitário da Veolia, antiga Proactiva, né? Então é bem lá no começo. Desse lado é o governador Celso Ramos e desse lado aqui já é Biguaçu, né? Quilômetro 175, 176 da BR-101, né? Passando algumas fotos aí, uma obra muito bonita, né? Executada pela Tranenge. Os tabuleiros já quase prontos aqui. Tronco da rodovia, né? Pistas duplas com canteiro central. Aqui a gente consegue ver o limite da faixa de domínio, né? Dos dois lados e o aterro que foi feito. Maior parte do contorno precisou de aterro de sobrecarga para adensar. Né? Nós tivemos regiões aí com 9 meses, com 3 meses. Temos regiões aí que estão há 18 meses esperando chegar ao adensamento na região de Palhoça. Então, da parte de geotecnia é outra palestra específica sobre isso, sobre tudo que foi feito e tudo que foi feito para superar esses adensamentos, né? Que vale a pena a conversa, né? Não sei se alguém está fazendo disciplina aí de geotecnia, mas foi feito muita coisa, né? Para poder superar essa parte de solo mole, né? Trecho Norte B, dispositivo de acesso, né, para a comunidade, na estrada da Estiva. E algumas fotos aí do trecho para vocês verem. Essas fotos são da semana passada, né? Os elementos de proteção e segurança já implantados. Não está implantado ainda a sinalização horizontal, porque a gente usa a rodovia como caminho de serviço. Nossos caminhões passam por ali. Se a gente fizer a sinalização horizontal agora, antes de operar, pode ser que ela perca um pouco da retrorefletância e toda aquela qualidade que é exigida da concessão na operação. Então, a gente vai fazer isso realmente lá no final da obra. O trecho de Biguaçu é um trecho bem rural, né? Então, assim, a paisagem é completamente diferente de Palhoça. Nesse caso aqui, a gente tem um reforço do gasoduto, né? Os 2 gasodutos foram feitos aí uma estrutura de reforço com acesso para manutenção futura, né? Tudo aprovado pela Petrobras, o projeto e a execução, né? As pontes, né? Tronco. Trecho Norte C, a gente já entra naquela região da Serra de Sorocaba, que eu comentei com vocês que a gente fez o muro. Esse foi um outro case que 3 empreiteiras passaram por aqui e desistiram do contrato. Então a gente teve que contratar essa obra 3 vezes, né? 3 vezes isso iniciou, né? Agora estamos na terceira, espero que ela termine, porque é uma empresa muito boa, a Cel Engenharia, a gente tem um histórico muito bom dentro das concessões com essa empresa. Ela fez a Serra do Espigão, não sei se vocês conhecem as contenções da 116 em Monte Castelo, uma obra muito bonita, né? Então veio para terminar, uma obra de 30 dias, passagens inferiores, né? Questão das interferências próximas da obra, que tiveram que ter sido analisadas e superadas durante a fase de projeto, né? Passagens superiores, as pontes, esse aqui é o canal Saudade, né? Trecho bem rural. O município de Biguaçu, dentro do seu plano diretor, ele já decretou que 200 metros além do contorno é área industrial. Então, assim, a probabilidade disso virar área urbana é menor, porque as diretrizes de uso e ocupação do solo não vão permitir, né? E, teoricamente, não vai virar, né, uma outra 101, né? Contorno é uma rodovia classe 1A, não sei se vocês já viram isso, ela tem seus acessos somente por autorização, então é diferente da BR-101 hoje existente, que tem várias agulhas, né? A gente tem vários acessos, então contorno isso não vai acontecer, os acessos são somente pelos trevos, né? Muitas estruturas de contenção em função dos nossos solos que não são muito
resilientes aí, né? Fundação das pontes também, toda com pedra argamassada no entorno, função de solo mole. A gente percebe isso porque a região do entorno é praticamente plantação de arroz e grameira, né? Então, assim, você já vê que o solo tem muito solo mole, espessuras aí de 10, 20 metros de solo mole. Trevo da SC, da Estrada Geral 13 Riachos, né? Não sei se alguém conhece essa região, interior de Biguaçu. Mais de tronco, né? Todo pronto. Aguardando aí a sinalização. E o trecho norte 2N, que é o trevo da SC 407, que o colega comentou, que vai para Antônio Carlos. Pronto, iluminado, operando. Né? Muito próximo aqui a linha de o gasoduto também. Teve uma interferência. A gente entra no intermediário 2, que fica no embarque do túnel 4, que é onde a gente fez a visita hoje de manhã e vai novamente amanhã com a segunda turma. Tá? Grandes contenções, né? E a gente chega na divisa entre Biguaçu e São José. Biguaçu é a maior testada do contorno, né? O trecho que vai ter quilômetros de rodovia operando dos 3 municípios impactados, né? E aqui a gente vê bem o contexto de conservação. O túnel 4 é um túnel que foi incluído por condicionante ambiental. Inicialmente a gente tinha previsto um grande corte, né? Que esse material ele fazia parte do nosso balanço de massa para poder fazer todo esse aterro dessa região que eu comentei com vocês aqui na frente. O IBAMA não aprovou, né, pediu que fosse feito, evitado a supressão, né, foi claro na licença, e a gente teve que incluir um novo túnel, e por isso que o túnel 4 é o primeiro túnel do contorno. Né, a gente tem o 4, o 1, o 2 e o 3. Ficou nessa região aqui que a gente chama de Morro da Rússia. Né? Quem for para aquela região já vai lembrar que é o Morro da Rússia. O interior do túnel 4 foi o primeiro túnel a ser concluído, né, já com a parte de TS em implantação, os dutos já passados, eletrocalha, pavimentação de concreto já pronta, a edificação da subestação em andamento. Então o túnel ele precisa ter todo um sistema de inteligência para operar, né, que vai controlar todos os sensores de gases, de temperatura, os ventiladores, sinalização, megafonia, câmeras, né, e tudo isso vai vir para essa região, onde terão os painéis, os geradores, e vai ser coordenado, né, e monitorado pelo nosso controle operacional que fica em São José dos Pinhais. Cada túnel tem sua subestação, e cada túnel precisou ter o seu ramal de energia elétrica implantado para funcionar. A região não tinha energia elétrica que suportasse a demanda do túnel, e nesse caso do túnel 4 foram 13 quilômetros, né, que foram precisos ser implantados para que funcionasse a energia no local. Trecho de São José, lamelas anti-ofuscantes já implantadas, né, para evitar que a luz dos veículos, né, de uma pista ofusquem o outro. Né. Trecho de tronco em São José, com barreiras de concreto já implantadas. E aqui a gente já chega no intermediário 3, que foi o primeiro trecho que começou e é o que está pronto há mais tempo. Né? Tronco já implantado, né? Pavimentação pronta, aguardando aí o final da sinalização horizontal. E a gente chega no trevo da SC 281, que vai para São Pedro de Alcântara, que está pronto já desde 2017 em operação. Intermediário 4, Rio Maruim aqui embaixo, né, para quem se localizar. E aqui a gente começa a chegar próximo de Palhoça. A gente pega a região de encosta, muito adensada com vegetação, e região com ocupação urbana. Muda muito a paisagem do local. Em função do volume, né, do volume de material, das demandas da obra, a gente precisou implantar algumas usinas dedicadas. Né? O que é isso? Nós tínhamos uma usina de concreto dedicada especificamente para os túneis, então a construtora foi lá e montou uma estrutura para fornecimento, para que a gente não dependesse de fornecimento de mercado, de sazonalidade, né, de recurso. Né? A gente também implantou usina de asfalto, né, usina de solo, toda a estrutura específica para a obra. Obras desse tamanho demandam estruturas criadas especificamente para ela. Tudo licenciado no município, né, operando, e no momento que a obra for concluída vai ser descomissionado e transportado para outro lugar. Grandes cortes de rocha, né? Essa região aqui é uma região onde a gente está estocando rocha do túnel 2,
para poder ser transportado no momento que o túnel estiver interligado lá para o trevo da BR-282, que é no final da obra, né? Passagens inferiores, e aqui a gente começa o trecho que teve a sua ordem de serviço em dezembro de 20. Trecho reequilibrado com 1,3 bilhões de reais incluídos no contrato. Está aqui, né, o motivo, né, da mudança do traçado. Esse é emboque do túnel 1, nós faríamos o traçado nessa linha e tivemos que mudar para a encosta. Emboque sul, túnel 1, né? O túnel 1 é o nosso maior túnel, com 980 metros, quase 1 quilômetro. Já pronto, túnel em curva, muito bonita a obra. Região entre túnel 1 e túnel 2, aqui você já vê o emboque do túnel 2. Casas muito próximas, né? Linha de transmissão, torre. Um desafio muito grande para a engenharia. Box sul do túnel 2. Aqui, né, a parte que ainda não está interligada, o nome desse equipamento é Jumbo, ele faz as perfurações na rocha, né? Chegou em momentos da obra da gente ter 8, 9 jumbos aí trabalhando na obra. Na fase de planejamento, a gente até questionou se teria equipamento suficiente no Brasil para fazer 8 túneis ao mesmo tempo, né? Então, assim, é um desafio de planejamento quando você faz uma obra desse tamanho. Aqui os reforços, né? Túnel 2. E aí entramos no trecho, né, entre o túnel 2 e o túnel 3, já com pavimentação, a gente tem quase 2 quilômetros pavimentado em Palhoça, né, chegando aí 35 no trecho intermediário, mais 2 em Palhoça, com 37 quilômetros de pavimento dos 50 previstos na obra, né. Tronco pavimentado, as últimas escavações de rocha, de solo, né, e alguma detonação aqui na frente, nesse grande corte aqui no 225. Que vai ficar próximo aí ao grande viaduto que a gente tem no emboque do túnel 3. Esse é o viaduto maior, né, numa pista, e o menor na pista sul. Pista norte e pista sul. Sistema de drenagem no emboque do túnel 3 norte. Túnel 3 também já está pavimentado, né? A linha de transmissão foi implantada para poder suprir energia, a edificação da subestação já em andamento, né? Túnel 3 pavimentado, já com o sistema de passagem de dutos pronto. E aqui a gente chega no trecho de Palhoça, que é bem adensado, né? Esse é o bairro Bela Vista, não sei se alguém conhece, é muito próximo da obra, né? Tivemos bastante interferência com eles em função das detonações. Por muitas vezes a gente teve que tirar as pessoas da casa durante a detonação, né, por causa do risco, né? Então foi uma obra que foi bem, teve muito de comunidade, né? Trecho pavimentado, e aqui a gente já vê o Cambirela, né? Já estamos no final do trecho de Palhoça. Mais o trecho pavimentado, né? Passagem superior para dar acesso a esse empreendimento aqui, que é um frigorífico. Passar rapidinho aqui o ITS, né? É uma parte da engenharia que a gente às vezes acaba não falando muito, a gente fala muito da obra civil, né? Mas tem também toda uma engenharia dentro da parte de automação e segurança, né? Com dimensionamento dos equipamentos, a compra, a execução, a implantação disso dentro da obra, né? E grandes volumes de investimento, né? Todo o ITS é uma parte muito pesada do projeto, né? E, além disso, a gente vai ter torres de rádio e implantação de fibra ótica no trecho inteiro. Trecho sul B, que é o final, os últimos 3 quilômetros, ele pega do trevo da BR-282, esse aqui é o viaduto da BR-282, quem trafega hoje sentido Florianópolis Serra já passa pelo viaduto, a gente já desviou o tráfego, né? E aqui é onde serão as alças do projeto. Entroncamento, pessoal fazendo decapagem, né? Sistema de drenagem, toda a região, uma região de várzea, né, entre a várzea do rio Aririú e do rio Cubatão, então tem bastante problema com enchente, e isso é histórico, né, dentro do processo. Tivemos aqui essa região, a gente chama de faixa de Gaza, né, carinhosamente de Gaza, porque teve todo tipo de interferência possível e impossível. A gente teve interferência com rede subterrânea de energia elétrica, aérea de energia elétrica, fibra ótica, adutora, né? Vocês devem lembrar de um caso da adutora da Kazan que rompeu, né?
tivemos um problema muito grande, não foi uma vez, foram algumas vezes que a gente teve interferências aí com redes de abastecimento, principalmente pela dificuldade da gente ter as-built, né? Um as-built que realmente reflita o que está em campo. Então, quando você vai fazer uma obra desse tamanho, você não vai fazer escavação manual, você vai com uma escavadeira, né, grande, e acaba, se o as-built não tá no local correto, você acaba pegando o projeto do outro, né? E nesse caso a gente estava com uma defasagem de 1,5 metro do as-built indicado e o que estava em campo. Então realmente deu um problema muito grande. Fizemos o reforço dessas adutoras que passam por aqui e a obra vai passar. Aqui tem mais um trecho dessa adutora, né? A mesma. E essa é a região que mais tem solo mole, né? Tem muita região ainda que ainda está em sobrecarga, né? Parte liberado e parte aguardando, né? Trecho grande, aqui vocês podem ver que tem a sobrecarga ainda. Quando chegar na cota ali do adensamento, vai ser feita a remoção dessa sobrecarga e a gente vai vir com o CFT para fazer pavimentação. Parece uma obra parada, né? Mas nós sabemos que geotecnia é assim mesmo, né? Não é uma coisa muito precisa, né? Estima-se tantos meses, mas precisa ser monitorado todo mês para saber se chegou ou não no resultado, né? Aí grandes áreas de aterro já prontas, estacas aqui das obras de arte, as vigas produzidas em loco, a gente produziu quase todas as vigas na frente de serviço, né? E aí a gente chega no último trevo, que é o trevo de interseção sul, né, com a BR-101, popularmente chamado de trombeta, né? Na imprensa vocês vão ouvir que esse é o trevo da trombeta, né, que é o nosso maior trevo, são 170 vigas a serem lançadas, ele faz o entroncamento sul do contorno, né? Então isso aqui já é uma parte que está na pista norte, né? E aqui na pista sul, já em andamento, as vigas produzidas. Aqui a gente teve um desafio na produção de vigas, que era ter espaço para produzir essa quantidade de vigas, então a gente precisou adiantar, né? Depois de superada a questão do adensamento na fundação, o lançamento da viga para abrir mais espaço e produzir novas. Então se lança a viga para produzir outras. Aqui, né, com as estacas começaram a ser arrasadas essa semana, né? Aterro já implantado bastante tempo. E o movimento, né, de quem vem do sul para o norte para entrar no contorno e vai fazer esse movimento aqui passando para acessar o contorno. Ainda a gente tem que fazer um pilar aqui no meio do canteiro central da BR-101, que exige aí um exercício grande de segurança viária, autorização da PRF, uma sinalização um pouco mais reforçada, porque é uma obra dentro de uma rodovia com alto fluxo, né? E aqui uma outra visão, né? Já encerrando nossa conversa de hoje, terminando aí de apresentar o contorno para vocês. Temos um site, né? Se vocês quiserem se manter atualizados com relação às informações da obra, né? Acho que é de interesse público, uma obra muito visada, muitos questionamentos. A gente disponibiliza aí as informações e sempre convida todos os tipos de público, seja universitários, comunidade, associações, a visitarem a obra e conhecerem a magnitude disso. É muito difícil, né, ter uma obra desse tamanho numa região metropolitana de capital, né? Então, assim, é uma obra de quase 4 bilhões, né, próximo da capital. Então, geralmente, essas obras grandes de infraestrutura, elas são implantadas em locais distantes, né? Então, assim, fica fácil da gente acessar. E o contorno é um laboratório, né, para todas as matérias e para todas as áreas conhecerem, pegarem os dados e produzirem material aí para contar essa história, né, e ajudar a escrever a história das próximas obras grandes que a gente vai ter aí no país. Tá? É isso. Obrigada para vocês. Alguém tem alguma pergunta? Obrigada, então, para a Daniela. Vamos às perguntas. O João, mais alguém além dele? Agora? Não temos tempo para muitas perguntas, vocês devem estar olhando no relógio, mas vou olhar já se tem alguma pergunta do YouTube também. Peraí. Vou aproveitar que não teve pergunta, vou fazer 3, então. Na verdade, eu queria perguntar primeiramente sobre a questão do licenciamento. Tu falou que o nosso licenciamento... Tá fechado. Esse aqui? É. Alô. Fala para fora, né? Tu falou sobre a parte do licenciamento que ele se dá em 3 partes, né? Eu queria entender o impacto disso na questão do
do tempo da obra e uma comparativa entre este modelo e outros modelos que de repente você conhece, né? E em relação a outra pergunta seria em relação ao gerenciamento desse resíduo que tu gera com uma obra de esporte, né? E se esse resíduo ele pode ser reutilizado em algum momento durante a obra e para onde que foi o restante, basicamente. Com relação às etapas, né? Obras desse tamanho, com grande impacto ambiental, elas sempre vão passar pelas etapas de LP, LI e LO. O que a LP diz? A LP diz por onde pode passar. É fase de planejamento, no caso, assim, é viável você construir esse empreendimento? A gente pode pensar, para ficar um pouco mais claro, em empreendimentos de mineração, né? Então, vou lá estudar. Aqui em Santa Catarina, a gente teve uma questão com xisto, se eu não me engano, né? Nesse momento, eu estava fazendo estudo de impacto ambiental e estava pedindo para o órgão ambiental se a minha unidade de extração do minério seria viável, né? E aí foi avaliado o impacto, viu que o impacto era muito alto, não foi aprovado. Então, esse é a questão do tempo, né? Pode ser que você faça um estudo ambiental e o teu empreendimento não seja viável e o órgão ambiental não aprove. Ou pode ser que você faça o estudo ambiental e chegue na audiência pública e ele precise ser alterado, que foi o nosso caso. E aí te implica em novos estudos. Então, por isso que a gente precisa sempre pensar em gastar mais tempo planejando do que executando, né? E é uma coisa que a gente não faz muito no país, né? A gente gasta mais tempo executando do que planejando, né? Então, a licença prévia, ela vem para garantir que tudo foi pensado, né? Que todas as instâncias foram consultadas e que o empreendimento realmente é viável e econômico, social e ambientalmente adequado. Leva tempo até chegar nesse consenso, e a última etapa é sempre uma audiência pública, que ela não é obrigatória, mas ela é sempre recomendada, né? Então, assim, é importante que a comunidade e o público interessado em geral possa se manifestar antes de uma licença prévia ser emitida. Depois que essa licença prévia é emitida, o que você faz de discussão é alternativa tecnológica, porque o teu traçado já foi aprovado. Então, por onde a obra vai passar, já está ok. Na segunda parte, quando você vai obter a licença de instalação, você detalha o projeto executivo, né? Você passa tipo de um básico para o executivo e pensa nas alternativas tecnológicas, do como fazer, com materiais ambientalmente mais adequados, dependendo material reciclado, ou vou fazer um túnel corte, ou vou fazer um corte porque eu preciso do material desse local, né? E assim você pensa como executar. E aí, para obter a tua licença de instalação. Depois de emitida a licença de instalação, o tempo que leva a isso é somente o teu tempo de execução. Geralmente, aí, existe aí uma previsão, né, entre pedido de LP e LO de 75, 80 dias, né, dependendo da qualidade do teu estudo apresentado, né. E a outra pergunta era sobre o resíduo, né? Então, a gente está numa região favorecida, então a gente consegue ter locais para destinar os resíduos, né? Então, a gente consegue achar soluções de destinação mesmo para resíduos um pouco mais difíceis, como, por exemplo, os resíduos de detonação, contaminados com pólvora e tal. Então, assim, existem unidades de resíduo contaminado muito próximas daqui. A gente conseguiu cerca de 30% recuperar com reciclagem, ou mesmo destinar para reutilização, né? E o que não foi possível foi tudo para aterro regularizado, né? Ou aterro sanitário, no caso a Veolia recebeu bastante coisa, ou aterros de resíduo perigoso, né? Nós também tivemos grandes parceiros de resíduo de construção civil, então a coisa, resíduo de demolição de casa, né? Todas as casas que foram desapropriadas foram encaminhados para uma empresa que faz a segregação, separação e reaproveitamento, né? Metal que tinha voltou lá para a empresa que faz a gestão lá no Rio Grande do Sul, para reutilização. Parte de concreto, telha, foi feito agregado. Então a gente conseguiu aí ter destinações para todos os tipos de resíduo, coisa que já não é mais tão fácil quando você faz uma obra numa região mais distante e sem tanto recurso, né? Então, aqui tivemos o privilégio de conseguir fazer a gestão mais fácil dos resíduos, tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Mais uma. Boa noite, obrigado pela palestra, né? Uma dúvida que eu tenho e vejo muito se falando em São Paulo se usa muito o tatuzão para fazer os túneis, né? Por que essa tecnologia não é usada aqui em Santa Catarina, que nunca foi usada, e se usa a detonação? Porque eu vejo o incômodo que é eu
morei durante toda a detonação do túnel aqui, Toneta de Barros. Eu moro do lado do Saco de Limões ali, né? Então, a gente acordava, dormia com barulho da detonação, né? E essa seria a dúvida, se pensou né, no uso dessa tecnologia e por que ela não é usada aqui, né? Isso eu vou te falar o que os nossos engenheiros de obra subterrânea falaram para mim, tá? Eu não sou especialista nisso, né? Mas eu vou te falar o que a gente discutiu lá. Não existe, não é viável fazer com esse equipamento por causa do tamanho do gabarito do nosso túnel, né? Então, assim, é uma área muito grande, né? Não teria equipamento suficiente para fazer isso, não seria viável economicamente, principalmente fazer com o equipamento do Tatuzão. Então, por isso que para túnel rodoviário, geralmente é feito o avanço via detonação sequencial. Né? Não tem equipamento desse tamanho para fazer uma área de detonação tão grande. Só para complementar, né? É porque os nossos tatuzões são mais voltados para a área de metrô. E então a seção do túnel, né, com 3 faixas, mais as larguras, a gente não teria um tatuzão para executar isso. Né? O tatuzão, quando é ser usado em São Paulo, é mais para as linhas de metrô. Mais alguém? Satisfeitos? Última. Daniele, meu nome é Eduardo. Você comentou, como é mencionado também, que essa é a maior obra rodoviária do Brasil. Em algum momento se sentiu deficiente pelo material utilizado, pelos equipamentos e profissionais também técnicos para operar a obra? Nós não tivemos falta de material, né? A gente usou muito material proveniente da faixa de domínio, que é uma boa prática, né, da construção civil, é ter um balanço de massa adequado. O que a gente sofreu muito foi com crise de caminhoneiro, né, a greve dos caminhoneiros, entrega de material, entrega de combustível, né, o preço das coisas que aumentou consideravelmente, o CAP acho que foi 10% que aumentou agora, né? Então são coisas, os insumos aumentaram muito, e com a pandemia, né? Então, assim, a gente estava iniciando as obras do Sul, a gente teve a ordem de serviço, né? E aí a gente teve situações assim de ter que colocar muitos funcionários em quarentena, porque estava todo mundo doente, né? E quando voltou da pandemia, a gente não voltou com a operação normal, porque tinha aquela questão da distanciamento, né? O ônibus de transporte já não podia ter lotação máxima, o refeitório já não era, né, do mesmo jeito, e, consequentemente, em função da pandemia também, a chegada de insumos acabou sendo prejudicada. Né? Não por falta de. Assim, foi usado demais, foi por causa do contexto de pandemia, de greve de caminhoneiro. Foram situações que realmente dificultaram um pouco mais aí a nossa gestão. E assim, vocês sabem que obra tem um gerenciamento muito apertado, né? Dia parado é dinheiro jogado fora. Então, quando você consegue produzir uma capacidade menor que você tinha planejado lá no teu orçamento, a conta começa a não fechar. Né? Então, voltar com metade dos funcionários é muito mais caro do que voltar com 100%. Então, a pandemia realmente impactou a gente e a greve dos caminhoneiros com a chegada dos insumos naquela época. Quando em relação aos profissionais, deixa eu só complementar, né? A gente tem uma demanda grande de infraestrutura. Né? O estado de Santa Catarina, o país como um todo, tem uma demanda muito grande. E a gente precisa de muitos profissionais, né? Tanto aqui no Sul quanto em outros estados. Tem um grande potencial de concessão. Né? A gente tem aí 6 lotes de concessões no estado do Paraná chegando. Né? Foi feito um leilão agora. Né? São 3.200 quilômetros só no Paraná a serem concedidos. Então, falta gente. Né? Vocês estão na profissão certa e sigam nesse caminho da infra, que é o que vai manter este país aí no eixo. Né?